Bem, vamos lá com mais um vídeo aí. Portanto aí, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e vamos lá. A luta entre a carne e o espírito, né? Romanos capítulo 7, versículo 15 e 20. Então eu vou ver se eu encurto bem esse vídeo, eu vou ler e dar pouca explicação aqui, né? Não muita. A introdução aqui que eu quero neste momento, o apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem santo e usado por Deus, até para ressuscitar pessoas, em Atos capítulo 20, versículo 1 e 7, descreve neste texto a sua luta contra o pecado, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Estas palavras servem para todos até hoje, porque mostram o sentimento de um coração que deseja se livrar do pecado. Existe uma luta interior em cada ser humano, entre a carne e o espírito. A carne deseja cada coisa temporais e humana, muitas vezes destrutiva, se não forem cometidas, né? Muitas vezes destrutivas se não forem cometidas. O espírito almeja o que é invisível, espiritual. Tem consciência dessas lutas interior e imprescindível para que deseja servir a Deus. Se vivemos no espírito, temos a vida e paz. Mas se vivemos na carne, a consequência é a morte. Romanos capítulo 8, versículo 5, capítulo 8, versículo 5 ao 11, né? Porque essa luta parece maior na vida de um cristão. Então eu te pergunto assim, por que esta luta parece maior na vida de um cristão? Porque o cristão passa muito mais lutas, né? Porque o cristão passa muito mais lutas, né? Essa é a pergunta. Por que a pessoa do mundo que se conforma em satisfazer os desejos da carne e o crente não aceita, e isso começa uma batalha? Ou seja, é porque a pessoa do mundo se conforma em satisfazer o desejo da carne e o crente não aceita isso e começa uma batalha. Então, por que um cristão passa a luta no mundo? Por causa de quê? Por causa que, na verdade, o pecado, né, ele aflige o cristão e o cristão rejeita, né? E o ímpio? O pecado aflige o ímpio então o ímpio não rejeita. Então, ele participa e está fazendo com que o diabo está satisfeito. Para vencer esta batalha, precisamos saber com clareza o que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Como está escrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 23. E alimentar o nosso espírito para que seja fortalecido e vença as paixões da carne. Jesus disse que é fraca, ou seja, a carne é fraca, o espírito é forte. Marcos capítulo 14, versículo 38. Como vencer a vontade da carne? Como vencer a vontade da carne. Pode ser esse o título, né? Como vencer a vontade da carne. Vamos aprender com a Bíblia o que fazer para fortalecer o espírito, né? Vamos aprender com a Bíblia o que fazer para fortalecer o espírito a vencer a vontade da carne. Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Carne, resistir até o sangue. Hebreus capítulo 12, versículo 4. A declaração deste texto é extrema. O autor orienta a lutar contra o pecado até sangrar, se for preciso. Isso era algo real para o tempo apostólico, quando os cristãos eram perseguidos e preferiam morrer do que a negar a sua fé. Então, vocês têm que resistir, né, até com sangue, com sua própria vida. O diabo quer te obrigar você a pecar, quer te obrigar você a dizer não, nem que tenha que morrer, você negue, né? Negue ao mundo, mas não negue Jesus, né? Nunca negue a Jesus. Então veja bem que hoje muitas coisas perseguem o cristão para que neguem a sua fé. E sabemos que hoje muitas coisas que perseguem o cristão, né? Que perseguem o cristão e querem destruir a fé, são pecado, são as pressões do diabo. Então ele procura verdadeiramente tentar destruir o cristão de uma forma ou de outra, né? Sabemos que nosso dever é resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Tiago, capítulo 7, versículo 4. Então tem muitas pessoas que não procuram resistir o diabo. Tem muitas pessoas que aceitam a primeira bandejada já de início e já vai, né, encaminhando-se para o pecado. Então, não enfrentamos mais esta perseguição, né, externa, declarada, mas existe uma luta invisível dentro de cada um de nós. Não precisamos mais derramar nosso sangue ou oferecer sacrifício de animais para apagar o pecado, mas temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. João capítulo 1, versículo 9. O hedonismo é a satisfação do prazer a qualquer custo. Tem sido ensinado às pessoas desde o berço. Os pais entendem tudo o que a criança quiser e assim crescem buscando seus interesses sem aceitar ou não. Por isso Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Capítulo 9, versículo 23 do livro de Lucas. Para ser um cristão é preciso vencer o hedonismo que aprendemos desde a infância e dizer não para a vontade da carne. Se você sempre dizer não para a vontade da carne, com certeza você vencerá o teu inimigo, né? Você tem feito resistência ao pecado ou tem alimentado os seus desejos carnais? Quer dizer, você tem feito resistência ao pecado, né? E tem alimentado os seus desejos carnais. A pergunta é: você tem feito resistência ao pecado ou tem alimentado os seus desejos carnais? Quer dizer, se você não tem resistido o pecado, é porque você está realmente propício a continuar traindo a Deus, não é verdade? Então, resista até o sangue de Jesus. Então você deve dizer não. Quando alguém te chamar você para balada, para cervejada, para prostituição, para bebida, né, para os jogos, diga não. Quando você diz não, você está resistindo o diabo e ele fugindo de vós. Segundo, né, espírito. Né, a gente devemos andar no espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26. Nos ensinando para onde devemos ir, né? Que está escrito assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, 21. Então, se você tem uma comunhão com Cristo, quando você estiver partindo para desviar do caminho do Senhor, quando você estiver no lugar e alguém vai te convidar, então você vai ouvir uma voz do Espírito Santo de Deus falar assim: não, este aí não é o caminho, este é o caminho que você conhece, que o Espírito Santo de Deus já tem dito para você. Então veja bem, o que é andar no Espírito? Vamos ver o que é andar no Espírito. É ser sensível à voz de Deus. O que é ser sensível? Deus falou, você já começa a desaguar, né? É viver em oração incessante, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Entender a vontade do Senhor para a sua vida, está tão alegre e satisfeito a ponto de não sentir necessidade de agradar a carne. Isso é andar em santidade, isso é andar em espírito. É você estar sempre alegre, buscando oração, jejum, consagração ao Senhor, né? Então essa é a razão. Quando o homem pecou, desobedeceu a Deus e perdeu a sensibilidade espiritual, passou a se preocupar somente com coisas visíveis e materiais. Não tem consciência de si mesmo como um ser espiritual. Cuida do corpo, das emoções, dos prazeres, mas não busca o que é do espírito. Por isso sua vida é incompleta. Para ser inteiro, deve completar o corpo físico, a alma, né? Personalidade, que chama, e o Espírito. O Espírito Santo de Deus entra na pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E ajuda como conselheiro espiritual para vencer a carne. Bom, te faço uma pergunta. Você tem se fortalecido no Espírito ou tem ignorado a sua vida espiritual? O Espírito Santo te fortalece para vencer a carne. Bom, você pode vencer a vontade da carne, certo?
A conclusão é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então você não pode de maneira nenhuma cair, né? Você não pode cair. Então, se você está de pé, cuide para que não caia. Não se deixe levar pelos amiguinhos que te arrastam, pelas amiguinhas, pelas mulheres profanas, homens profanos, porque eles vão querer mesmo a sua destruição. Como diz o ditado, Deus não dá o frio maior que o cobertor. Não enfrentamos dificuldades maiores do que podemos suportar. Então nós não enfrentamos. Deus não vai pôr algo pesado na sua vida, aquilo que você não possa vencer. Não é verdade? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Para tudo o que fazemos, precisamos pedir a ajuda do Senhor, como Jesus mesmo ensinou, orando, a orar pedindo. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz que todo homem pecaram, cedendo às tentações, mas Jesus também sofreu tentações e venceu tudo sem pecar, ou sem pecado nenhum. Hebreus capítulo 4, versículo 15, para nos capacitar a vencer o pecado. Resista a carne até o sangue e ande no Espírito. Espero que o Espírito Santo de Deus comova teu coração nisso aí. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo, segundo a Bíblia. Bom, muito bem, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, E até mais. Fui. Deus abençoe.